A posse do jovem líder trouxe a todos muita alegria e esperança e representou o início de uma nova era na história da Igreja Sekai Kyusei Kyo. O ano de 1992, em que o trono de Kyushu foi transmitido ao quarto líder pela terceira líder espiritual, tornou-se um importante marco para a Igreja e para a MOA. Perduravam, entretanto, conflitos internos na igreja havia já mais de 8 anos. O grupo rebelde comandado pelo ex-presidente Yasushi Matsumoto, com o objetivo de monopolizar a direção da igreja, desencadeou uma série de atos de violência. E em abril de 1985, ao ser demitido da posição de diretor representante da igreja, Matsumoto e o seu grupo invadiram e ocuparam o templo messiânico. Formaram até barricadas para se proteger, um acontecimento sem precedentes na história religiosa. Preocupada com essa situação, a terceira líder buscou meios de resolver o problema, conduzindo conversações que levassem a uma solução pacífica do impasse. Matsumoto, porém, mantinha-se irredutível, o que fez prolongar ainda mais o conflito. Diante da situação, crescia cada vez mais a voz daqueles que se preocupavam com a igreja. Em maio de 1988, com a grande expectativa de dirigentes, ministros e fiéis que desejavam a reestruturação da igreja, ergueu-se como orientador do movimento de reconstrução o atual presidente, Teruaki Kawai. Sob a orientação do presidente Kawai, que buscou em todos os momentos a divindade de Meishu-sama e a divina administração, a igreja instituiu a sede da MOA, que visa a verdadeira civilização, em 14 de junho de 1989. Teve início assim a nova caminhada da Igreja Sekai Kyusei Kyo e da MOA. E a partir do dia seguinte, com o culto do paraíso terrestre de 15 de junho, a terceira líder espiritual retomou suas sagradas funções no solo primordial e espiritual de Hakone, sede principal da Igreja Sekai Kyusei Kyo. Foram então iniciadas nas branches as atividades de esclarecimento e divulgação da agricultura e de alimentos naturais. Diante da atual sociedade, em que se torna sério o problema da poluição do meio ambiente, a atividade de cada branch foi se expandindo não só no Japão, como também em todo o mundo. Essa atividade, que visa criar uma nova civilização em que exista segurança de vida, desenvolve-se cada vez mais com a compreensão e a colaboração da sociedade local e das autoridades de cada escalão de trabalho. Os grandes êxitos obtidos através das atividades centralizadas em branch comprovaram em si mesmos a criação da verdadeira civilização, confirmando ao mesmo tempo que as atividades sejam super-religiosas, conforme o desejo de Meishu-sama.
23 de dezembro de 1990, no culto do natalício de Meishu Sama, a igreja anunciou que a sede da MOA que visa a verdadeira civilização passaria a se chamar Sede da MOA que cria a verdadeira civilização. O novo nome reflete o fato de que a igreja já começou a tornar a realidade a verdadeira civilização. Dessa maneira, diante do nosso empenho em levar avante a obra divina, Meishu Sama nos respondeu com novos fatos. Foi a inauguração da WSAA, Associação Mundial para a Agricultura Sustentável, realizada em setembro de 1991 no Salão das Nações Unidas em Nova York. A WSAA, fundada por líderes de vários países que se identificam com os ensinamentos de Meishu Sama, é registrada como organização não governamental das Nações Unidas. Hoje, difundidas em 39 países, as suas atividades não se limitam ao campo agrícola, estendendo-se também a vários setores da vida humana. Dessa forma, em meio à expansão das branches, foi anunciada pela terceira líder a posse do sucessor Yoichi Okada como líder espiritual interino, durante o culto do início da primavera em 1993. O nascimento do líder espiritual interino Yoichi Okada, da linhagem direta de Meishu Sama, foi um acontecimento jubiloso que indicou de fato a chegada da nova era da nossa igreja. A vontade divina contida neste jubiloso acontecimento manifestou-se em forma da conclusão da via frontal que dá acesso à construção do templo Komyo no dia 14 de junho de 1992. Além disso, tornaram-se propriedades da igreja o terreno e o prédio do alojamento da empresa Taiyo, situados próximo à colina de Komyo-dai. Eles serão indispensáveis para a construção do templo Komyo, conforme as palavras de Meishu Sama. Por uma curiosa coincidência, a aquisição desse terreno foi oficialmente levada à deliberação da diretoria executiva justamente no dia do anúncio da posse do líder espiritual interino. Os fiéis de todo o mundo, certos de que a expansão da colina de Komyo-dai de Hakone é mais um passo com vistas à formação do paraíso do mundo, fortaleceram ainda mais o seu fervor pela construção do templo Komyo. O entusiasmo e a gratidão dos fiéis difundiram-se assim por todo o território nacional como respostas a Meishu Sama, que atendeu os desejos de seus seguidores. Então, a terceira líder, que confirmou esse progresso da obra divina, desenvolvido através do líder espiritual interino, entregou oficialmente o documento de sua abdicação no dia 28 de setembro ao presidente Kawai. Realizou-se logo em seguida a posse do sucessor Yoichi Okada como quarto líder espiritual. O culto de comunicação de mudança do líder espiritual foi realizado no dia 30, no Santuário Komyo, com a presença dos dois líderes, do Conselho da Família, do presidente, dos consultores e dos diretores executivos.
緩むことなく滞ることなく着々と広がりゆく中、つらつらに帰りに思えば、昭和37年、教主の御蔵を受け継ぎ祭りてこの方、ただひたすらに御親のご理想実現に、浜の朝子の一つを田に尽くさせたまえと飲み祭りて、御業に勤しみ祭り、仕え祭るより、御親の導き見守り、いやも知るけく、朝鮮は国の内とに押し広がりゆきて、長宗教と働きもちて、これが写しよに大御心を表し上げ祭り、はたまた豆人と愛ともに、負けられし教えの主の務めを、いそとせと長き月日にわたりて、馬らにつばらに果たし終え祭り、教団節目の良き日の良き時に、教主大義の御祭り仕え祭らんと、岡田宗家やおさびとたちが毎期集いて、もろともに愚神祭らくを、大御心もお題にみそなわしまして、今湯のち新たにつきし四大教主をもといとなして、いでたちゆかんとする教団を、先くまさきく守り導き先生えたまえと、かしこみも、仰ぎ恋のみ祭らくと申す。これのいつのみあらかにとわにいかしくかみ静まります。かけまくもあやにかしこき、広く大神の渦の大前に、慎み敬いかしこみも間を裂く。大見光かが降りて平成よとせのこの年も、いよよ尽くしたりて結びと向かう頃になりぬ。三大教師をいただき祭りてこの方、月日はみそとせを数うるまにまに、高き尊き旧世の御業は、国と民との境なくいよよますます広がり栄えゆかんとするとき、こたび賢くも教主の御蔵を受け継ぎ祭らんと、やそか日はあれども今日およき日と定めて、四大教主周囲の御祭りを仕え祭り、もろともに愚神祭らくを、平けく安らけく勘渦ないきこしめしたまいて、今ゆゆく先いやますますに、箱根根本霊地をもといとして、新文明創造の見し組に応え祭らんと、尊き務めに力の限りを尽くさんと仕え祭る様に、渦の大見光を豊かに沢にかが降らしめたまえ、救世神とのもろもろとともに、浦安き天国世界を立つる御使いとして、御親より賜りしそが務めを果たさせたまえと、かしこみも、仰ぎ恋のみ祭らくと申す。Coincidentemente, neste mesmo dia, estava de aniversário o novo líder espiritual Yoichi Okada, que completava 44 anos de idade. Em 1º de outubro, durante o culto de outono, anunciava-se aos fiéis a mudança do líder espiritual.
Por ocasião do anúncio, o conselheiro da família Yoshioka leu a declaração da terceira líder, redigida por ela mesma. A líder expressou o desejo de que todos se unissem em torno do novo líder para que se concretizasse uma obra divina perfeita. A terceira líder explicou também que a sua decisão de se demitir fora tomada após consulta à vontade divina e tinha o propósito de iniciar uma nova era, além de atribuir um significado verdadeiro ao ano marco da Igreja. O quarto líder espiritual, Yoichi Okada, anunciou a veemente decisão de cumprir fielmente a sua missão, de acordo com a administração mundial estabelecida por Meishu-sama no solo primordial e espiritual de Hakone. Recapitulando os fatos, a terceira líder espiritual, depois de retomar suas sagradas funções, de várias maneiras tentou fazer com que o grupo Matsumoto voltasse a se reunir à sua volta. Mas as reações do grupo eram totalmente contrárias à vontade da terceira líder. Sem outra alternativa, então, a terceira líder emitiu uma declaração ao Sr. Matsumoto, comunicando ao público, na qualidade de líder espiritual, que o Sr. Matsumoto não mais teria qualquer relação com a igreja. No culto do natalício de Meishu-sama em 1991, a terceira líder espiritual convidou mais uma vez os fiéis à paz. O convite foi desconsiderado pelo Sr. Matsumoto e seu grupo. A terceira líder chegou então à conclusão de que já era tempo de pôr fim àquela situação e de atribuir um verdadeiro significado àquele relevante ano marco para a igreja. Uma das preocupações da terceira líder era a sucessão do trono de Kyoshu. Em janeiro, a terceira líder confidenciou as suas preocupações na Assembleia da Diretoria Executiva. A líder expôs o seguinte: quando recebi a dignidade de líder espiritual das mãos da segunda líder, ela me recomendou que nomeasse como quarto líder o sucessor em linha direta. Entretanto, ele era ainda criança, não havendo meios disso se concretizar. Contando então com o apoio de Fujieda, meu marido sucedia a segunda líder no cargo, disposta a passá-lo ao sucessor na hora certa. Ela me disse: eu queria nomear o meu primogênito, mas como é impossível, peço-lhe que você exerça o cargo de terceira líder. Assim, eu me tornei terceira líder espiritual vinculada ao sucessor. Sempre tinha a consciência de que em algum momento deveria passar o cargo ao sucessor. Cogitava qual seria a hora certa para isso. A segunda líder faleceu aos 65 anos e eu agora atingi essa idade. Hoje, o sucessor não apenas atingiu a idade adulta, como preenche todas as qualificações. Tudo tem o seu tempo. Além do que, hoje, a igreja avança para a plenitude. Será que o momento justo não teria chegado? Não seria possível para mim encerrar estes 30 anos de gestão de tal forma que todos pudessem considerá-la realmente maravilhosa, transcorrida na mais completa harmonia? No próximo dia 4 de fevereiro, quero que esteja esclarecida a questão do meu sucessor. Quanto à transmissão do cargo, acredito que a ocasião oportuna seja junho. Os componentes da diretoria executiva passaram a examinar efetivamente a questão. Consideraram que a terceira líder expressara várias vezes ao presidente Kawai o desejo de abdicar e que essa vontade baseava-se nas palavras de Nidai-sama. A diretoria executiva concluiu que a vontade da terceira líder era convicta e que deveria deliberar o assunto cautelosamente. Estudou-se a data e a maneira de realizar oficialmente a sucessão, sempre consultando a terceira líder espiritual.
Também entre os representantes dos fiéis, o assunto foi estudado amplamente, dada a sua fundamental importância. Dessa maneira, como já vimos, em 4 de fevereiro foi nomeado Yoichi Okada como líder espiritual interino. No dia 28 de setembro foi feita a entrega do documento de abdicação ao presidente Kawai. E no dia 30 realizou-se o culto de comunicação no santuário Komyo. Vendo o que sucedeu após maio de 1989, cremos que se compreende que tudo tem ligação, ou seja, a expansão da nova obra divina centralizada na colina de Komyodai e a sucessão do trono de Kyoshu. Se fossem fiéis da Sekai Kyusei-kyo, haveriam de entender que tudo está ligado à divina administração de Meishu-sama. Mas os grupos Matsumoto e Watanabe interpretam essa sucessão do trono de Kyoshu como uma questão de baixo nível. Afirmam que a diretoria executiva da gestão Kawai forçou a terceira líder a se demitir e que a terceira líder é uma figura digna de pena. Embora eles assim interpretem o assunto como de nível baixo, os fatos indicam o contrário. Foram os Matsumoto e Watanabe que tentaram alterar à força os estatutos sociais da igreja e criaram o problema do desenho atribuído a Leonardo da Vinci. Eles fizeram a igreja cair numa lama de conflito, forçando a terceira líder a se afastar da linha de frente da obra divina. A terceira líder espiritual apontou com clareza o Sr. Matsumoto como responsável pela questão da alteração dos estatutos sociais e pelo caso da Vinci, solicitando que fosse escolhido um novo elemento quando terminasse a gestão do Sr. Matsumoto. No entanto, quem desconsiderou completamente essa vontade dela foram os Matsumoto e Watanabe. Além disso, eles desconsideraram várias tentativas da terceira líder de restaurar a paz. É por isso que a terceira líder espiritual, com decidida convicção, retomou suas sagradas funções. E a diretoria executiva da gestão Kawai, com base na intenção da líder, foi abrindo de maneira concreta o caminho ultra-religioso desejado por Meishu-sama. Muitos fiéis que conhecem esta verdade, assim como os líderes da sociedade que tomaram conhecimento disso, é muito natural, não creem nas palavras dos Matsumoto e Watanabe. Explicaremos aqui como foi procedida a mudança de líder espiritual sob o aspecto dos estatutos sociais e dos regulamentos da Igreja. O regulamento da família do fundador determina a ordem de sucessão. Conforme essa ordem, é a Assembleia da Família do Fundador que, por deliberação de seus membros, deve recomendar o sucessor. O regulamento determina também que quem sucede o Kyoshu é denominado de sucessor designado de Kyoshu. A Assembleia da Família do Fundador, realizada no dia 4 de julho de 1975, elegeu o Sr. Yoichi Okada como sucessor de Kyoshu e, com base no regulamento, essa decisão foi relatada no mesmo dia ao Conselho de Diretores. Logo, oficialmente, o Sr. Yoichi Okada tomou posse como sucessor de Kyoshu. Depois de ter sido escolhido durante 17 anos, Yoichi Okada dedicou-se a aprimorar a sua qualidade de sucessor de Kyoshu. O regulamento da família do fundador determina que, em 2 casos, deve ocorrer a sucessão do trono de Kyoshu. Um é quando transcorre a morte do líder espiritual, e o outro é quando o líder espiritual se afasta por decisão da Assembleia da Família do Fundador em virtude de grave doença ou acidente.
Essas disposições têm duas finalidades. Uma é que, quando surgirem os motivos de sucessão do trono de Kyoshu, dê-se início automaticamente ao processo através do sucessor designado por Kyoshu, sem precisar de quaisquer trâmites especiais. Outra finalidade é admitir o início da sucessão do trono de Kyoshu sem que o motivo seja a morte, isto é, evitar um estado de gestão permanente do líder espiritual. Por conseguinte, essas disposições das cláusulas do regulamento admitem o afastamento do líder independentemente de sua vontade. Entretanto, em outros casos, quando houver declaração expressa de parte do líder espiritual, isto é, por sua própria e livre vontade, este poderá se afastar do cargo e terá início a sucessão de Kyoshu. Isto significa que, quando o líder declarar o desejo de se afastar, devemos respeitá-lo ao máximo, considerando que isso seja decisão religiosa tomada após a consulta à vontade divina. Portanto, o afastamento pela livre vontade de Kyoshu para assegurar sua dignidade como símbolo da igreja e evitar a interrupção das várias atividades que devem ser desenvolvidas é algo admissível, de maneira natural e lógica, pela interpretação da lei. É preciso, porém, que a manifestação da vontade de abdicação do líder espiritual seja feita ao público. O efeito da abdicação da terceira líder espiritual, por conseguinte, foi levado a cabo pela declaração oficial feita no documento de abdicação, datado de 28 de setembro de 1992. Sob o ponto de vista jurídico, naquele instante ocorreu automaticamente a posse do quarto líder espiritual, Yoichi Okada. Além disso, como o regulamento diz que a diretoria executiva delibera e elege quem for recomendado com base no regulamento da família do fundador, para não haver qualquer dúvida em termos jurídicos, a Igreja providenciou os seguintes trâmites. No dia 29 de setembro de 1992, convocou em nome do presidente Kawai a Assembleia da Família do Fundador com o parecer do diretor representante interino e do Tribunal de Justiça. Deliberou-se então a abdicação da terceira líder e a recomendação de Yoichi Okada como quarto líder espiritual. A decisão de aceitar a abdicação da terceira líder foi tomada admitindo-se que sua declaração de afastamento corresponde à disposição sobre acidente grave prevista no regulamento como motivo para início do processo de sucessão de Kyoshu. A seguir, no mesmo dia, na reunião da diretoria executiva, convocada pelo diretor representante interino e pelo presidente Kawai, elegeu-se, de acordo com a recomendação da Assembleia da Família do Fundador, o senhor Yoichi Okada como quarto líder espiritual. Dessa maneira, a Igreja tomou todas as providências possíveis a respeito da posse do quarto líder espiritual para que não surjam quaisquer dúvidas, mesmo em termos jurídicos. O quarto líder espiritual, que assim ascendeu ao seu devido trono, manifestou-se no culto de gratidão pela nova colheita em 1º de dezembro sobre o assunto de fundamental importância para a nossa Igreja. O quarto líder anunciou que o solo primordial e espiritual de Hakone é a sede principal da Sekai Kyusei Kyo e que nele está assentado o trono de Kyoshu.
O novo líder comprometeu-se também a desempenhar suas funções sagradas, mantendo firmes os laços de união com a diretoria executiva da gestão Kawai. Reiterou ainda a sua inteira confiança na diretoria executiva e prometeu compartilhar alegrias e tristezas com ministros e fiéis. 具体的にはどこまでも執行部と一体の関係を堅持し、名士様のご負託にお応えしてまいります。 Chegamos finalmente ao dia 23 de dezembro, data do culto do natalício de Meishu Sama. Mais de 30 mil fiéis, vindos de todas as partes do mundo, reuniram-se no solo primordial e espiritual de Hakone. A alegria dos fiéis jamais atingira antes tamanhas proporções. Durante o culto, a terceira líder dirigiu as seguintes palavras. 皆様、本当にお久しございました。110周年の O culto do natalício de 110 anos faz-me perceber a existência de um significado maior. Sinto-me bastante feliz pela presença de todos com saúde. Desde o culto do início da primavera, pela segunda vez este ano, foi-me possível reencontrar todos os senhores, fato esse que me enche de alegria. Agradeço sinceramente a dedicação por todos prestada durante este ano. Neste ano, tido como ano marco, acredito que os senhores participaram do culto do dia de hoje com a satisfação de poder cumprir adequadamente grandes tarefas, a começar pelos empreendimentos comemorativos do Museu de Belas Artes, oferecendo ainda sua sinceridade em forma de contribuição à causa divina. Além do mais, vencendo sem transtornos a mudança do líder espiritual, os senhores alcançaram o culto do natalício de hoje dentro do desenvolvimento ainda maior da obra divina. Creio, pois, que estejam envoltos de grande emoção. Vendo, portanto, a fisionomia alegre de todos aqui reunidos, não tenho mais palavra a expressar a todos os senhores. Conforme o meu desejo, pude completar com profunda gratidão e satisfação o significativo 30º ano desde minha posse como líder espiritual. Aceito esse fato como grata providência de Meishu Sama e Nidai Sama e com votos sinceros de manifestação da força divina ainda maior a partir do próximo ano. Graças a Deus, o quarto líder que tomou posse condignamente, recebendo o apoio dos senhores, tem se empenhado de corpo e alma à obra divina, motivo pelo qual sinto grande alegria e amparo. A partir de hoje, dia a dia, para que a proteção de Meishu Sama seja intensa, acredito piamente que o quarto líder espiritual transmitirá aos senhores a luz e os ensinamentos do Mestre. De minha parte, conforme mencionei em minha declaração do dia 1º de outubro passado, continuarei, também de agora em diante, acompanhando o desenvolvimento da obra divina de uma posição alta e ampla.
今日を機に日に日に明治様のご主が厚く皆様の上に山住み光と Creio que nesse sentido poderei ser útil, pois felizmente tenho saúde, como se exige na posição que me é atribuída. 私の方は10月1日の声明にも記しました通り、今後は Portanto, de uma forma diferente de até então, aguardo já ansiosa a oportunidade de tomar contato com os senhores de tempo em tempo. そのところでお役に立たせていただけると思っており De ます。 qualquer modo, estarei a orar com os mesmos sentimentos, para que se possa merecer a permissão de construir o mais rápido possível o templo Komyo e o santuário dos antepassados neste solo primordial e espiritual de Hakone. 願いは変わりありません。箱根根本 A construção dessas obras é desejada desde o meu reinício da obra divina. それでの建設が全信徒の上に一日も早くお許しいただきますよう Espero simultaneamente que, através das atividades da MOA e da WSA, o nome de Meishu-sama seja difundido pelo mundo todo e que seja concretizado o grandioso ideal de criação da verdadeira civilização. そして皆様方の捧げる Faço votos também que seja recompensada ainda mais a fé sincera de todos os senhores. 変わらぬ心でお祈りをいたしてまいりたいと思っております。最後に Gostaria de também expressar meus sinceros agradecimentos aos serviços prestados até então com todo o coração pela diretoria executiva, encabeçada pelo presidente Kawai. 同時に新教師をいただいた Espero que essa diretoria executiva que recebeu o novo líder espiritual continue cumprindo o papel central da obra divina e que reúna o verdadeiro sentimento de fé manifestado de maneira sublime e positiva pelos senhores membros na sua prática, para que a obra de salvação do mundo seja coroada de êxito. いかれますことを切に念じているものでございます。本当に Rogando para que a vida de cada um dos senhores membros seja repleta de saúde e grande proteção, encerro as minhas palavras de saudação neste belíssimo dia do culto do natalício de Meishu-sama. お過ごしなされますよう深く記念し Muito obrigada. よきよきしての門出の挨拶といたしたく存じます。本当に皆様ありがとうございました。 Com estas palavras, a terceira líder concluiu a sua saudação de felicitação pelo ano marco, dando-lhe um significado ímpar. Concretizou-se assim a sucessão do trono de Kyoshu iniciada pela terceira líder e estabeleceu-se um sistema inabalável para a nossa igreja com vistas ao século XXI. Durante a festa dos 110 anos de nascimento de Meishu-sama, comemorou-se a posse do quarto líder espiritual e também a posse da terceira líder como presidente honorária da MOA. O evento foi vivamente festejado e ficará para sempre registrado nos anais da nossa igreja. Deus permitiu que o ano de 1992 fosse realmente um marco na nossa história. No primeiro dia do ano novo de 1993, celebrou-se o culto comemorativo da fundação da igreja. A esta importante cerimônia estiveram presentes a terceira e o quarto líderes, o presidente Kawai, conselheiros e a diretoria executiva. As recepções de Ano Novo foram realizadas em grande estilo nos dias 21 e 22 de janeiro no edifício MOA de Takanawa, em Tóquio,
com a presença de parlamentares e personalidades de renome da sociedade. Nesta ocasião, fez-se a apresentação do novo líder espiritual. No primeiro dia de recepção estiveram presentes mais de 200 membros da Dieta Nacional, membros do atual gabinete, incluindo o conselheiro máximo do Partido Liberal Democrático, Yasuhiro Nakasone, o vice-primeiro-ministro e chanceler Michio Watanabe, o secretário-geral Kooko Sato e o presidente da Comissão de Pesquisa Político-Partidária, Hiroshi Mitsuzuka. Presentes também o ministro do Comércio e Indústria, Yoshio Mori, o ministro-chefe de Estado da Agência de Coordenação e Administração, Michio Kano, e o ministro da Agricultura, Silvicultura e Pesca, Masami Tanabu. À recepção do dia 22 estiveram presentes 300 representantes da sociedade. Os convidados congratularam-se pela posse do quarto líder espiritual e expressaram as suas esperanças no progressivo desenvolvimento da Igreja. Posteriormente, no dia 8 de fevereiro, 400 membros da comunidade intelectual de Atami e Hakone reuniram-se para festejar a posse do novo líder espiritual. No culto do início da primavera, no dia 4 de fevereiro, o quarto líder espiritual fez um importante anúncio a respeito da nova imagem da luz divina da Igreja Sekai Kyusei Kyo. Anunciou que em todas as instalações da nossa igreja em todo o mundo e nas da MOA Branch, a imagem da luz divina será Dai-Komyo, entronizada no santuário Komyo do solo primordial e espiritual de Hakone. Este fato, visto de uma perspectiva diferente, é a resposta de Meishu-sama à construção magnífica do sistema de fé original da Igreja, vencendo diversas provações. Cremos que, com isto, Meishu-sama contemplou as atividades dos seus fiéis e, buscando sempre a sua vontade, devotaram-se de corpo e alma para a criação da verdadeira civilização. Assim, acolhendo o ano de 1993, a Igreja entrou na sua terceira instituição, o momento em que se desenvolve uma nova administração mundial regida por Meishu-sama. Em janeiro de 1993, o quarto líder realizou uma viagem missionária ao Havaí, confirmando suas palavras de dividir com os fiéis tanto tristezas como alegrias. A terra do Havaí é um lugar considerado muito importante por Meishu-sama como ponto de fusão das civilizações do Oriente e do Ocidente. Além desta, estão sendo realizadas desde o mês de março sucessivas viagens missionárias a diversas sedes religiosas no Japão. Os fiéis e membros da MOA do mundo inteiro, com o coração repleto de gratidão e alegria, envoltos pela luz divina, devotam-se em âmbito global para a concretização do mundo da verdadeira civilização. A Igreja Sekai Kyusei Kyo e a MOA
marcham decididamente com a missão de criar a civilização que garanta a segurança da vida, o mundo ideal perfeito, o mundo da verdade, do bem e do belo.